Olá, terceiro ano! Vou falar para vocês sobre a atividade de hoje, que está em língua portuguesa. Continuamos falando sobre história em quadrinhos e tirinhas. E hoje a atividade começa na página 6 até a página 9, atividade 4, 5 e 6. Só lembrando que a gente já viu algumas tirinhas e agora nós vamos ver a história em quadrinhos. Tirinhas, gente, são histórias bem curtinhas, com poucos quadrinhos, tá? E a história em quadrinhos, ela é maior. Elas são mais longas, elas têm vários quadrinhos. Então, nesse caso, essa história aqui não é uma tirinha, isso não é uma tirinha, tá? Se fosse tirinha, teria no máximo 5 quadrinhos desse. Então, nós temos aqui uma história em quadrinhos, tá? Não é tirinha. Vamos lá. Mônica. Socorro! Depende. Só se eu não for seu marido. Tá. Foge, Cascão. A Mônica tá procurando alguém para brincar de casinha com ela. E eu não tiver que fazer nada, lavar, varrer, cozinhar, etc. Combinado. Vem comigo. Ei, Cascão, quer brincar de casinha comigo? E aí nós temos o quadrinho final. Perceba, gente, que aqui nós temos diferentes tipos de balões, tá? Aqui nós temos, um balãozinho com tremido, esse tremido e esse tremido. Isso significa que o Cebolinha está com medo. Já esses outros aqui, são balões normais. Esse aqui, esses outros são normais. Então, esses são balões de fala. Outra coisa que vocês precisam observar. Aqui, tem esses tracinhos atrás do Cascão. Isso indica o quê? Movimento, que ele está correndo. E aqui, todos esses tracinhos. Lembra que a gente estudou na atividade anterior? Todos esses tracinhos aqui indicam movimento, tá? Que mais que a gente pode analisar? Que essa história, ou seja, começou com Cebolinha, né, pedindo socorro, que não queria brincar de casinha com a Mônica. A Mônica convidou, então, Cascão, para poder brincar com ela. E aí ele colocou algumas condições. Quais eram essas condições? Se ele não fosse o marido dela na brincadeira, no caso, né, brincar de casinha, ele não queria ser o esposo, não queria ser o marido. Além disso, ele não queria também fazer nada. Se ele não tivesse que fazer nada, nem lavar, nem varrer, nem cozinhar. Como ela topou, e aí elas foram brincar de casinha. Só que aí, o que aconteceu? Ela colocou ele para ser o bebê. E olha a cara dele. Ele não gostou nem um pouco, né? Vamos para as questões, então? Questão A. Por que você acha que Cebolinha está fugindo e gritando socorro? Então, nesse primeiro quadro, ele está gritando e pedindo socorro, Cebolinha. Por quê? Você vai responder aqui. Questão B. Cascão aceita brincar de casinha, mas com uma condição. Qual é? Então, vocês vão identificar, como eu já falei antes, que Cascão, ele topou brincar. Mas olha as exigências. Teve várias condições, né? Para ele brincar com ela de casinha. Vocês vão escrever aqui. Questão C. Como Mônica resolve a exigência de Cascão? Ou seja, Cascão não queria só queria brincar se ele não fizesse algumas coisas. Ela aceitou. Mas no final, como foi que ela resolveu? No último quadrinho, Cascão. Mônica resolveu que ele fosse o quê? O esposo, um bebê, o quê? Questão D. O Cascão fica satisfeito? Como sabemos disso? Então, a carinha dele. Olha a carinha de Cascão aqui no último quadrinho.
Ele ficou satisfeito? Vocês vão responder aqui, na letra D. Questão é: você achou essa história engraçada? Sim ou não, e por quê? Questão F. Observe o primeiro quadrinho. O que aparece nele? O que representa os risquinhos e a nuvenzinha que está atrás do Cebolinha? Então, ó, no primeiro quadrinho, vocês vão ver que tem um risquinho. Vamos voltar lá? Primeiro quadrinho, o risquinho, ó, aqui atrás, e aqui as nuvenzinhas. O que isso significa? Significa que ele está andando devagar, que ele está correndo, que, enfim, vocês vão me dizer. E questão G, e as gotas próximas do rosto dele? Aqui tem umas gotinhas, ó, essas gotinhas indicam o quê? Que ele tá desesperado, que ele tá feliz. Você vai me responder na questão G. Veja mais um quadrinho. Aqui nós temos o quadrinho lá da história. Foge, Cascão. Questão H. Acima da cabeça do Cascão há um ponto de interrogação. Isso significa que é o Cascão, ou seja, essa interrogação aqui. Significa que o Cascão fez uma pergunta para o Cebolinha, não está entendendo porque precisa fugir ou não quer brincar com a Mônica. Então, qual é a opção? Essa interrogação aqui. Veja que ele não falou, né? Ele ficou olhando assim pro Cebolinha com essa expressão e você vai marcar qual é a opção. Tá bem fácil. Questão I. Observe os balões de fala do Cebolinha e do Cascão. Foge, Cascão. Aí tem a interrogação e eu não tiver que fazer nada, lavar, varrer, cozinhar, etc. Perceba que aqui, lembra as diferenças de balões que eu falei? O balão tremido indica medo, aqui os balões de fala normal. Questão 1. O contorno do balão, deixa eu dar um zoom aqui. O contorno do balão com a fala do Cebolinha está meio trêmulo. Isso significa que o Cebolinha está cochichando, pensando ou com medo. Vai marcar o X em apenas uma opção. Questão 2. O contorno dessa fala do Cascão representa uma fala normal, um sonho ou um grito. Então, primeiro vocês vão analisar o balão da fala do Cebolinha. E depois a do Cascão, ou seja, a do Cebolinha é essa, que está trêmulo, todo tremido. E essas outras duas falas é do Cascão. Então, vocês vão ver se é um balão normal, esse do Cascão, se é um balão em que ele está com medo, ou se ele está sonhando, você vai marcar um X na opção correta. A questão J, vocês não precisam fazer, porque era uma proposta para a sala de aula. E agora a gente vai para essa parte, fazer a leitura desse quadro aqui. Aqui diz: analisando a língua. Releia o quadrinho, então. A Mônica tá procurando alguém para brincar de casinha com ela. Então, quando o Cebolinha fala para brincar de casinha com ela, a palavra ela se refere a. Ela é quem? Então, você vai escrever aqui. Quem é essa pessoa? Quem é ela? Ou seja, a que ela, a palavra ela se refere. Se refere a quem? A que pessoa? Você vai escrever aqui. Para brincar com ela quem, né? Questão 5. Você sabe o que é onomatopeia? São coisas escritas que servem para representar barulho, né? Então, aqui, ó. Veja nessa tirinha. Essa tirinha ela é feita de muitas onomatopeias. Em cada um deles tem uma. Então, aqui, ó. Cabrum. Cabrum é o barulho do trovão. É uma onomatopeia, ou seja, onomatopeias são o quê? Palavras que imitam sons. Só que são palavras, não são palavras mesmo com sentido. Inclusive, elas são feitas às vezes só
com várias consoantes juntas, etc. Aqui nós temos outra, ó, zaz. Então, zaz significa que ele correu bem rápido, em alta velocidade. Bem aqui nesse terceiro quadrinho tem aqui, ó, vup, significa que ele foi o barulho que ele fez entrando debaixo da cama, muito rápido, né? Então, cabrum, cabrum, que é o barulho do trovão. Zaz. Então, zaz é o barulho que ele fez correndo para dentro de casa com medo do trovão, em alta velocidade. E vu, o barulho que ele fez ao entrar debaixo da cama, ou seja, muito rápido debaixo da cama. Vamos analisar aqui. Cascão. Por que chove? Cabrum. Zaz. Tchau, Cascão. Vupt. Cascão, isso foi você? Fui. Então, ó, aí está a nossa história aqui é uma tirinha no caso, né? Uma tirinha da Turma da Mônica. Vamos para as questões. Aqui, eita, gente, desculpa. Vamos encontrar aqui novamente. Pronto. Voltamos aqui na tirinha. Conseguimos voltar. Pronto, aqui na tirinha. Vamos observar a tirinha. Agora, vamos para as questões. Só lembrando, gente, ó, a tirinha como é mais curta. 1, 2, 3, 4. 4 quadrinhos só. Vamos lá. Questão A. O que Maurício de Souza escreve para representar o barulho do trovão? Então, o que foi que ele escreveu, Maurício de Souza? Lá no primeiro quadrinho, o que está indicando? Questão B. E para mostrar o barulho que Cascão fez quando correu? Você vai lá também no quadrinho e escreve qual é a palavrinha, qual é a onomatopeia. C. No terceiro quadrinho aparece outro barulho, o de Cascão correndo para entrar embaixo da cama. Qual é? Então, você vai lá no terceiro quadrinho e vai colocar qual é o som desse barulho, né? O que está escrito lá. E para finalizar, aqui tem essa proposta aqui, ó, para procurar em revistas, escrever na louça, também é uma proposta para a sala de aula, não precisa fazer. Para finalizar na atividade 6, tem uma proposta aqui, que é vocês visitarem o site da Turma da Mônica, para você conhecer. Lá você pode ver que tem tirinhas, tem quadrinhos, tem a história de cada personagem. Eu acessei o site também, tem alguns games, tem aplicativos, enfim. Para vocês conhecerem um pouco mais, quem quiser acessar, vou colocar o link no WhatsApp para vocês mais tarde, tá bom? Um beijo, meus amores, por hoje é só.